Só existem dois tipos de pessoas que não experienciam profundamente emoções negativas. Um desses tipos são os psicopatas. O outro tipo são os mortos. Sendo o sofrimento uma realidade inevitável, a pergunta que fica é: como você vai sofrer? Existem duas opções. Você deixará o sofrimento te vencer, te empurrar para um abismo de desespero e quebrar completamente sua percepção, potencial e condição humana, ou, minha opção favorita, fará com que sofrimento te torne mais forte e capacitado para uma vida plena. A disciplina do sofrimento, do grande sofrimento. Você não sabe que apenas esta disciplina criou todas as melhorias do homem até agora? Nesse vídeo, vamos eliminar a mentalidade fraca e frágil que existe dentro de você e te guiar para sua própria superação por meio da sabedoria imortal da filosofia e psicologia. Com um princípio poderoso e 5 passos práticos, você entenderá como transformar seu sofrimento em poder pessoal. Vivemos em um sistema que cada vez mais nos mima com os frutos do conforto, que raramente nos prepara para os desafios da vida e da dor. Mas é apenas através da virtude da resiliência construtiva que podemos explorar nosso máximo potencial e perseverar independente das circunstâncias, para que, assim como disse Nietzsche, aquilo que não te mate, te fortaleça. Isso é alcançado quando alcançamos um estado chamado de antifragilidade. Em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam no caos, Nassim Taleb explica que existem certos sistemas e funcionamentos que se tornam mais fortes quando colocados à prova. Uma taça de vidro, quando jogado no chão, quebra. Um copo de plástico, quando jogado no chão, apenas é resiliente, fica amassado, mas continua lá. Mas existem certas coisas que, quando testamos sua força, podem se tornar mais fortes. Por exemplo, nosso sistema muscular. Vamos para a academia e levantamos pesos, nos tornamos melhores colocando pressão nos nossos músculos. Mas a antifragilidade que te transformará tem a ver com o próprio espírito humano, no que chamam de crescimento pós-traumático. Enquanto o estresse pós-traumático te quebra, o crescimento pós-traumático te constrói. Isso é antifragilidade. Quando eu era adolescente, perdi minha mãe para o câncer. Foi terrível. Logo depois eu perdi uma namorada, depois uma avó querida. Isso me quebrou, tive depressão, angústia, me senti perdido. Mas ultimamente me tornei mais forte, me tornei antifrágil. A vida precisa de desafios. Apenas assim podemos aprender. Se essas coisas não tivessem acontecido, eu não seria tão forte como sou hoje. A vida não pode ser separada da sua fragilidade. Você está saudável, até que uma doença repentina toma conta de você. Você está com as pessoas que você ama, até que elas se ausentam da sua vida. Você tem um trabalho que adora, até que por algum motivo não dá certo para você. É muito importante que nós possamos desenvolver nossa capacidade de lidar com nossos pensamentos e emoções. Não é negando elas, ignorando elas ou se distraindo e esperando que elas sumam. É preciso abraçar elas, entendê-las e aprender com elas. Para os estoicos, uma vida feliz e realizada era uma espécie de tranquilidade. Você não tenta controlar o que você não tem controle. Se você aceitar profundamente a ideia de que tudo fora dos seus pensamentos e ações é algo que está tudo bem independente do que aconteça, então você tem uma moldura poderosa para evitar sofrimento desnecessário. 1. Não resista. O sofrimento muitas vezes precede as maiores mudanças. Foi assim que aconteceu comigo. É assim que acontece com grandes mentes da humanidade. Aceitar aquilo que é, dizer sim para aquilo que acontece por conta de seu caráter inevitável te dá um domínio muito maior sobre aquilo que você pode controlar. Imagine que você está trabalhando e de repente alguém frustrado desconta toda a sua angústia em você, colocando a culpa em você, fazendo você se sentir mal com você mesmo. Você pode observar isso acontecendo no seu fluxo mental. Suas emoções ficam à flor da pele, sua mente constrói uma história. E é aí que o sofrimento aparece. Como disse Sêneca em suas cartas, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes do que deveriam. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. É o seu apego a como você acha que as coisas deveriam ser. Mas ao perceber isso, pausar e respirar, você encontra a liberdade de não se deixar ser atingido. As coisas acontecem. Se eu pudesse escolher, preferiria que minha mãe não tivesse morrido, mas aconteceu. A aceitação do fato permite a imperturbabilidade da alma. 2. Escute sua força interior. Os seres humanos são adaptáveis por natureza. Muitas vezes não reconhecemos isso, mas somos naturalmente resilientes.
Até você enfrentar situações que te desafiam e te colocam à prova, você não vai conseguir dar vazão à sua força interior. Quando você é colocado nessas circunstâncias, você é forçado a evoluir e encontrar maneiras de lidar com tudo. Eu era fraco, estúpido e ignorante, até que o mundo me jogou na parede e me forçou a desenterrar meus maiores recursos internos. Você pode e deve fazer o mesmo. No seu momento mais escuro, uma luz irá surgir. Deixe-se ser queimado por essa luz e renasça das cinzas. Lembre-se, a noite é mais escura logo antes do amanhecer. E eu te prometo, o amanhecer está chegando. A esperança te trará para o outro lado de qualquer desafio. Permita-se ver as novas possibilidades no horizonte e o sofrimento se torna apenas um capítulo. 3. Foque no significado. Você pode suportar qualquer dor, contanto que tenha significado. Se em vez de você focar no sofrimento que você está sentindo e começar a focar no propósito maior que aquilo tem para a sua vida, você supera qualquer problema. Pense na sua história pessoal como uma grande obra. Todo protagonista precisa enfrentar conflitos para sair transformado. Você não foi feito para desistir no meio de um capítulo. Quando há toda a jornada pela frente, você foi feito para dominar sua narrativa pessoal. Entenda seu sofrimento como parte do seu desenvolvimento de caráter, como uma parte fundamental daquilo que te torna humano. Compreenda as lições, os significados ocultos que você não percebeu antes. E assim, avance. 4. Esquecimento. Eu não me lembro de quem eu era diante dos maiores desafios e sofrimentos que enfrentei, mas tive memórias que me atormentaram por muito tempo. O verdadeiro poder que você tem é desapegar dessas lembranças que não fazem mais parte da sua vida. Ficar ruminando sobre algo que já foi há muito tempo é como sofrer duas vezes. Muitas vezes damos replay em memórias distorcidas, amplificadas. Nos tornamos reféns dessas situações. Nos identificamos demais com aquilo que nos machucou, mas estamos constantemente mudando. Você não é mais o mesmo. Quando você começa a deixar ir essas memórias e experiências e entender que o que aconteceu, aconteceu, então você pode se tornar livre dos grilhões que estavam acorrentando sua mente e se tornar mais flexível para fazer o próximo passo. 5. Ressignificação. O presente é a maior realidade que existe. O passado é uma memória e o futuro uma imaginação. Para superar um grande sofrimento, você precisa senti-lo em profundidade, retirar todas as lições possíveis para sua vida e seguir em frente. Aí você entra no processo de ressignificação. Você reescreve a história que sua mente te conta sobre o sofrimento e a tragédia. É preciso encarar o medo e o desconhecido. Você tem dentro de você toda essa capacidade. Passo a passo, gradativamente. O que o sofrimento intenso nos ensina é que cada vez mais nos tornamos mais resistentes, mais antifrágeis. Nos tornamos mais fortes, mais corajosos, mais preparados para qualquer coisa que surgir na nossa frente. No final das contas, você perceberá com gratidão que você nunca foi tão forte como é agora, que o atrito faz parte da sua história de superação e transformação, que a vida não se torna mais fácil, você que se torna mais resistente, mais antifrágil. E que, como disse Freud, um dia, em retrospectiva, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. Repare na maneira que você interpreta as situações negativas. Existe sempre uma história que você conta, uma justificativa. Isso é normal, mas ressignificar é possível. É a capacidade que temos de enfrentar, de forma simples, os acontecimentos que antes pareciam muito complicados. Da próxima vez que você se sentir frustrado com uma situação ou perceber que algo é ruim, pergunte-se como pode pensar de forma diferente sobre ela. Comece encontrando algo pior para comparar. Por exemplo, eu bati o carro, mas pelo menos eu não me machuquei. Ou até, no meu caso, minha mãe morreu, mas ela deixou em mim lições que vivem até hoje. Inverta a perspectiva da situação e você vai encontrar um resultado mais positivo do que esperava. Pense no que você aprendeu com a experiência. Isso geralmente pode fornecer uma reformulação boa. Considere como a experiência vai te ajudar a seguir em frente. E lembre-se de que o fracasso é sempre um pré-requisito para o sucesso.
Em uma época remota, entre os sussurros da sabedoria antiga e os ecos das verdades eternas, viveu um mestre espiritual cuja luz irradiava como o farol para os navegantes perdidos na tormenta da existência humana. Seu nome era Swami Vivekananda, um ser cuja consciência havia transcrito os véus da ilusão para abraçar a unidade de toda a criação. Sua vida, um mosaico de compaixão, coragem e inabalável busca pela verdade, tornou-se uma fonte de inspiração para todos que cruzaram o caminho de sua sabedoria. Vivekananda, discípulo do santo Ramakrishna, herdou um oceano de entendimento espiritual, mergulhando nas profundezas do sofrimento humano, apenas para emergir com pérolas de conhecimento transformador. Ele via o sofrimento não como um abismo de desesperança, mas como a alvorada de uma oportunidade incomparável para o crescimento e a elevação da alma. Sofrimento, ele começava, é o fogo que lapida as almas. Assim como o ouro é purificado pelas chamas, assim também o espírito humano é refinado pelas adversidades. Em suas palavras, havia um convite não para fugir da dor, mas para enfrentá-la com um coração corajoso e um espírito resiliente. O antídoto para o sofrimento, segundo Vivekananda, residia não em poções mágicas ou encantamentos divinos, mas na realização da própria essência imortal do ser humano. Ele ensinava que, ao fundo de cada coração batendo sob o céu, reside uma centelha divina, um fragmento do absoluto, eterno e imutável. Este núcleo, puro e inabalável, é a verdadeira natureza de todos os seres. O sofrimento, portanto, é apenas uma tempestade passageira sobre a superfície do oceano infinito, que é a consciência. Para navegar essas águas turbulentas, Vivekananda propunha um caminho de autoconhecimento e devoção. Conhece-te a ti mesmo, ecoava ele, e conhecerás o universo e os deuses. Este caminho não é fácil, pois exige enfrentar os próprios medos, dúvidas e inseguranças, mas é somente mergulhando nas profundezas de nosso ser que podemos descobrir a imortalidade de nossa alma e a ilusão do sofrimento. A verdadeira transformação, ensinava Vivekananda, começa quando reconhecemos que o sofrimento é uma ilusão criada pela identificação com o ego, com nossos desejos e aversões. Ao transcender essas limitações, ao nos rendermos ao fluxo divino da vida, encontramos a liberdade. A liberdade é a essência da alma. Ser livre é reconhecer que somos a brisa que dança sobre as ondas do oceano cósmico, intocada e eterna. Este caminho espiritual não promete a eliminação do sofrimento da noite para o dia. Pelo contrário, é uma jornada de constante autoexploração, um despertar gradual da consciência que revela a beleza inerente a toda a criação. É reconhecer que cada desafio, cada dor, é uma lição disfarçada, uma oportunidade para crescer e se aproximar da verdade última. Embora marcado por incontáveis desafios e obstáculos, esse caminho carrega em sua essência a promessa de libertação e compreensão profunda de nosso ser mais íntimo. O sofrimento, uma constante em nossas jornadas terrenas, não é meramente um adversário a ser evitado, mas um mestre cujas lições árduas nos conduzem ao despertar da consciência e à realização espiritual. A filosofia espiritual ensina que o sofrimento é, paradoxalmente, um veículo para a realização profunda. É através do desconforto e da adversidade que somos impelidos a explorar as profundezas de nossa própria existência, desvendando camadas de ilusão e tocando a verdadeira essência que reside além da mente condicionada. Os mais belos entre nós são aqueles que conheceram a derrota, o sofrimento, a luta, a perda, e encontraram seu caminho fora dessas profundezas. Para transitar por este caminho, é preciso adotar uma postura de abertura e aceitação frente ao sofrimento. A resistência ao desconforto, a luta contra a realidade tal como ela se apresenta, apenas amplifica o sofrimento. É pela aceitação e pelo enfrentamento corajoso de nossas dores mais profundas que começamos a perceber que elas não são intransponíveis, mas portas de entrada para uma realidade mais elevada, para um estado de ser onde a paz e o contentamento não dependem das circunstâncias externas. Os mestres espirituais nos ensinam que o sofrimento é intrinsecamente ligado à condição da mente condicionada. É na mente, produto de uma consciência imperfeita e condicionada, que o sofrimento tem suas raízes. A mente, por sua natureza, está fadada ao sofrimento, não por algo particularmente negativo que faça, mas porque sua existência é marcada pela separação e pelo desejo incessante. Para libertar-se do sofrimento, é necessário transcender essa mente condicionada, buscar o silêncio onde as ondas incessantes de pensamentos e emoções dão lugar a uma percepção mais clara e serena da realidade. A mente é o sofrimento, nos lembram os sábios. Não há separação entre mente e sofrimento. Eles são uma única realidade. A esperança de que a mente possa existir sem sofrer é uma ilusão. A libertação do sofrimento, portanto, requer a transcendência da mente tal como a conhecemos, um desapego dos padrões habituais de pensamento e identificação que nos mantém presos em ciclos de dor e insatisfação. Neste processo de enfrentamento e transcendência do sofrimento, somos convidados a redefinir nossa compreensão de nós mesmos e da vida. Não é mais uma questão de alterar as circunstâncias externas
externas para alcançar um estado de felicidade temporária, mas de mergulhar nas profundezas do ser, onde um estado de contentamento e paz existe independentemente das condições externas. É um convite a viver a partir de um centro de clareza e presença, onde cada momento é recebido com gratidão e cada desafio é visto como uma oportunidade para o crescimento e aprofundamento espiritual. Nas entranhas de cada adversidade que nosso corpo suporta, jaz uma semente de sabedoria eterna, esperando para brotar e florescer na alma. Essa dor, um mestre disfarçado, nos ensina a arte da resiliência, a beleza da impermanência e a profundidade do nosso ser. Através dela, descobrimos que a verdadeira força não reside na ausência de sofrimento, mas na capacidade de transformar cada experiência em um degrau para o despertar espiritual. Assim, na alquimia divina do universo, o que é amargo ao corpo torna-se néctar para a alma, guiando-nos a um estado de consciência, onde cada momento é uma oportunidade para crescer, amar e ser. Neste caminho de percepção e conhecimento, somos convidados a olhar além do véu da ilusão, para descobrir que a dor não é o fim, mas um portal para uma realidade mais sublime. Embora marcado por incontáveis desafios e obstáculos, esse caminho carrega em sua essência a promessa de libertação e compreensão profunda de nosso ser mais íntimo. O sofrimento, uma constante em nossas jornadas terrenas, não é meramente um adversário a ser evitado, mas um mestre cujas lições árduas nos conduzem ao despertar da consciência e à realização espiritual. A filosofia espiritual ensina que o sofrimento é, paradoxalmente, um veículo para a realização profunda. É através do desconforto e da adversidade que somos impelidos a explorar as profundezas de nossa própria existência, desvendando camadas de ilusão e tocando a verdadeira essência que reside além da mente condicionada. Os mais belos entre nós são aqueles que conheceram a derrota, o sofrimento, a luta, a perda e encontraram seu caminho fora dessas profundezas. Para transitar por este caminho, é preciso adotar uma postura de abertura e aceitação frente ao sofrimento. A resistência ao desconforto, a luta contra a realidade tal como ela se apresenta, apenas amplifica o sofrimento. É pela aceitação e pelo enfrentamento corajoso de nossas dores mais profundas que começamos a perceber que elas não são intransponíveis, mas portas de entrada para uma realidade mais elevada, para um estado de ser onde a paz e o contentamento não dependem das circunstâncias externas. Os mestres espirituais nos ensinam que o sofrimento é intrinsecamente ligado à condição da mente condicionada. É na mente, produto de uma consciência imperfeita e condicionada, que o sofrimento tem suas raízes. A mente, por sua natureza, está fadada ao sofrimento, não por algo particularmente negativo que faça, mas porque sua existência é marcada pela separação e pelo desejo incessante. Para libertar-se do sofrimento, é necessário transcender essa mente condicionada, buscar o silêncio onde as ondas incessantes de pensamentos e emoções dão lugar a uma percepção mais clara e serena da realidade. A mente é o sofrimento, nos lembram os sábios. Não há separação entre mente e sofrimento. Eles são uma única realidade. A esperança de que a mente possa existir sem sofrer é uma ilusão. A libertação do sofrimento, portanto, requer a transcendência da mente tal como a conhecemos, um desapego dos padrões habituais de pensamento e identificação que nos mantém presos em ciclos de dor e insatisfação. Neste processo de enfrentamento e transcendência do sofrimento, somos convidados a redefinir nossa compreensão de nós mesmos e da vida. Não é mais uma questão de alterar as circunstâncias externas para alcançar um estado de felicidade temporária, mas de mergulhar nas profundezas do ser, onde um estado de contentamento e paz existe independentemente das condições externas. É um convite a viver a partir de um centro de clareza e presença, onde cada momento é recebido com gratidão e cada desafio é visto como uma oportunidade para o crescimento e aprofundamento espiritual. Nas entranhas de cada adversidade que nosso corpo suporta, jaz uma semente de sabedoria eterna, esperando para brotar e florescer na alma. Essa dor, um mestre disfarçado, nos ensina a arte da resiliência, a beleza da impermanência e a profundidade do nosso ser. Através dela, descobrimos que a verdadeira força não reside na ausência de sofrimento, mas na capacidade de transformar cada experiência em um degrau para o despertar espiritual. Assim, na alquimia divina do universo, o que é amargo ao corpo torna-se néctar para a alma, guiando-nos a um estado de consciência onde cada momento é uma oportunidade para crescer, amar e ser. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção. Obrigado por assistir. Aproveite o espaço abaixo para compartilhar suas reflexões e sentimentos. A troca de ideias é uma parte fundamental do nosso crescimento. Deixe sua marca nos comentários, curta, compartilhe com alguém que está precisando e se inscreva para mais. Lembre-se, a imortalidade não se trata de prolongar a existência física, mas sim de alcançar um estado de consciência em que cada momento vivido é verdadeiramente eterno.